Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de filosofia. E a proposta, da aula dessa semana é a gente estudar dois conceitos, o conceito de esclarecimento e barbárie. Então vamos pensar lá o que seria a ideia de esclarecimento. Esclarecimento é justamente aquilo que me torna autônomo, ciente, com conhecimento sobre as coisas. E barbárie é todo aquele ato que age mais com crueldade, com violência, com atos desumanos e tal. Então a gente vai ver esses dois aspectos dentro da própria sociedade. E para entender melhor isso, eu vou trazer dois filósofos que fizeram muito bem os seus estudos sobre esse aspecto, que são lá os pesquisadores da Escola de Frankfurt. Então eu trago Theodor Adorno e Max Horkheimer, que foram dois brilhantes filósofos, com mais outros aí, que elaboraram uma crítica à razão, uma crítica à sociedade que colocou ou colocaram na razão um primado da verdade absoluta, ou que ela era aquela que viria resolver todos os problemas do ser humano, do homem em sociedade. E a gente vai ver que houve aí um processo de atropelo, ou mesmo de desvirtuar o uso da razão para fins voltados para o ser humano, para os princípios e valores atrelados a ele. Então a gente vai ver que a crítica feita por tanto Theodor Adorno como Max Horkheimer é justamente isso. Quais os limites dessa racionalidade e como elas foram utilizadas de forma equivocada ou instrumentalizada para o mal, para más ações. E aí a gente vai ver que os dois filósofos, eles eram judeus e eles estavam lá dentro daquele contexto do próprio nazismo, que surgiu e se instaurou na Alemanha, no partido nazista, através do Hitler, que era o líder deles, e tal, e aí fez o que fez dentro da história aí da própria humanidade, que a gente sabe que foi um movimento extremamente excludente, ideológico, e que perseguiu pessoas, torturou pessoas e matou milhares de pessoas de forma cruel e sem direito a um ato justo ou mesmo a ouvir, a dialogar. Então é interessante pensar aí como que eu consigo entender o que é o esclarecimento, até que ponto ele me leva a ser uma pessoa, um agente transformador em sociedade, ou não, apenas instrumentalizo isso. Então, para a gente só entender um pouco melhor o que quer dizer esclarecimento. Esclarecimento é uma das traduções possíveis da palavra alemã Aufklärung, que trata-se de um princípio da racionalidade da civilização do Ocidente que perpassou milênios e sofreu diversas transformações ao longo aí da própria história. Então seria justamente um princípio da racionalidade da civilização. Seria dizer que a razão nos civiliza. Mas a gente vai ver que ao longo da história muitas ações racionais estavam longe de trazer a civilidade, porque agiam com violência, com maldade e que praticavam atos cruéis e de extrema violência. A gente pode ver com o próprio Holocausto, com o nazismo e com outros movimentos aí dentro da própria sociedade, Então, alunos, na aula dessa semana, a gente vai estar refletindo um pouco isso. Esclarecimento e barbárie. Como que eu posso perceber que muitas das vezes a razão foi utilizada e instrumentalizada para fins obscuros, para fins de engrandecimento de um determinado grupo, enriquecimento e em detrimento de outro, onde uma minoria foi extremamente, vamos dizer assim, sofreu violências, mortes, perseguições e torturas, e outras estavam no poder e se achando ali sobre o bem e o mal. Então, um pouco dessas questões que a gente vai estar refletindo na aula de hoje sobre o conceito de esclarecimento e barbárie, em que Theodor Adorno e Max Horkheimer vai nos ajudar a entender melhor esse conceito e como compreender que viver e entender o homem é justamente compreender que, mesmo diante da razão, ela não é perfeita e ela pode também ser autora de ações equivocadas, e de ações más dentro da sociedade. Como superar isso? E como não repetir o passado? Então, são alguns questionamentos que a gente vai estar gerando ao longo da aula dessa semana. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula, alunos.